Oi, hoje vamos falar sobre o efeito Martha Mitchell na psicologia. Sim, existe uma mulher que está por trás de um estudo que está sendo muito considerado hoje pela psicologia social. E eu quero trazer para vocês. Para quem gosta de saber as nossas fontes, né, de onde a gente está tirando isso, eu assisti recentemente. Foi no ano passado, na verdade, mas fiz algumas anotações, fiquei bastante impressionada. Então, é aquele dia que você fica impressionado. Mas, como a Marta era uma pessoa muito divertida, eu acredito que não seja algo que dê gatilhos, tá? Faz pensar, faz questionar várias coisas, tá bom? Então, já estou dando aqui o alerta, o spoiler do conteúdo, para ver se você quer acompanhar, se você dá conta, tá bom? Fala sobre, sim, ter uma relação amorosa, complicada, né, e que pode te desacreditar em algum momento. Então, é sobre isso, tá? Bom, mas esse filme, ele tá na Netflix, ele tem uns 40 minutos, tá? É divertido ver o filme? Tá bom? Porque ele fala sobre questões muito importantes, né? Principalmente sobre o ponto de vista de pessoas que não têm, assim, em geral, muitas características que todo mundo espera, né? Eu diria assim, as pessoas diferentes, tá bom? Eu estou buscando abordar aqui no canal as questões, os casos, não levando muito em conta o gênero dessas pessoas, tá bom? Porque eu acredito que nos últimos anos a gente tem crescido o debate, né, a respeito das questões, né, de ser mulher, de ser homem, né? E a gente tem amadurecido isso, mas como não é o foco do canal, sim, eu estou dando alguma visibilidade aqui a alguns casos, mas independe, tá? Eu pretendo trazer casos de todos os tipos. É muito bom a gente olhar para a vida de uma outra pessoa e recontar a história dela, né? Porque às vezes eu sinto, bom, se eu fosse essa pessoa, né? Vamos supor, por exemplo, eu adoro me colocar no lugar dessas pessoas. Se eu fosse a Martha Mitchell, eu ia assim ver, né, a possibilidade de milhões de narrativas que existem hoje, né, como a que eu estou fazendo aqui agora. Eu ia pensar, nossa, tomara que exista pelo menos uma dessas narrativas, né, que compreenda um pouco mais o meu ponto de vista. E é assim que nós vamos procurar abordar esse assunto. Porém, isso não é nada inovador, porque o documentário foi quem fez isso por mim, na verdade, por isso eu estou indicando. Muito bem feito, ele se chama Efeito Martha Mitchell. Muito mais divertido do que o que nós estamos fazendo aqui, porque tem várias imagens de arquivo, tá? Mas eu não vou trazer nenhuma para não dar problemas de direitos autorais e também para citar o mínimo de pessoas possível, né, a não ser a Marta, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, eu, né, quis conversar aqui com o chat sobre o efeito Martha Mitchell. Como surgiu essa expressão dentro do campo da psicologia? Sim, porque essa mulher acabou dando início, gente, a todo um olhar, né, psicanalítico, psicológico a respeito de pessoas como ela, que poderiam se identificar com o caso. Bom, ele respondeu de forma muito objetiva e que dá para a gente entender a situação aqui, tá bom? Mas eu também trouxe, o documentário me fez ir atrás de algumas fontes científicas sobre o caso, tá? Porque o caso dela foi agregado, trazido para dentro do campo de estudos da psicologia social, tá bom? Então vamos lá. O efeito Martha Mitchell é um fenômeno da psicologia social que descreve a reação das pessoas que relatam informações importantes ou chocantes, mas não são acreditadas ou são desacreditadas por causa da sua personalidade ou comportamento. A expressão surgiu a partir do caso Martha Mitchell, esposa do procurador-geral dos Estados Unidos durante a presidência do Richard Nixon. Em 1972, Martha começou a dar entrevistas a jornalistas, afirmando que havia uma conspiração para encobrir as atividades ilegais do governo de Nixon, conhecida como o escândalo Watergate.
No entanto, muitas pessoas não acreditaram em suas alegações e a descreveram como instável ou mentalmente desequilibrada, devido ao seu comportamento público errático e sua tendência de falar sem restrições. No entanto, anos depois, as revelações sobre o escândalo Watergate mostraram que as alegações de Martha Mitchell eram verdadeiras e que ela tinha informações valiosas sobre a conspiração. Isso levou os pesquisadores a investigar o fenômeno da Martha Mitchell, né? Investigar esse conceito. Eles deram um nome, né? Usaram o nome dela, né? E botaram essa palavra antes, efeito Martha Mitchell. E como ele pode afetar a maneira como as pessoas são tratadas quando relatam informações importantes, e principalmente quando esse entorno, né? Por exemplo, o marido dela, que era procurador do governo que ela estava denunciando. É por isso que ela parecia muito louca, porque qualquer pessoa na Terra pensava, como essa mulher está denunciando indiretamente o próprio marido, né? Como é que ela está indiretamente acabando com o governo do próprio marido, né? E, além do mais, a gente sabe que uma pessoa que é uma esposa, né, de alguém que ocupa um cargo público, também tem uma imagem pública, também cuida desse lugar, né? E, ao mesmo tempo, ela estava colocando tudo isso em jogo. No documentário, a gente acompanha um pouco mais o que ela está pensando, porque, na verdade, ela tinha alguns valores ali que foram confrontados e ela não permitiu, né, não se permitiu calar diante das informações privilegiadas que ela tinha. Porém, isso foi como ela tinha um comportamento que era possível ali, né, de ter uma entrada para falar, olha, ela tem esse defeito, aquele defeito, o defeito, né, o que as pessoas estavam encarando. Então, né, eles aproveitaram esse gancho, né, para fragilizar a imagem dela e, portanto, as informações que ela estava dando. Porque aí, bom, ninguém precisava acreditar naquilo, o governo continuava como estava, né? Porém, a angústia maior dela é que ela tinha informações privilegiadas, ou seja, que ninguém mais tinha. E ela se sentia, bom, pela primeira vez compelida a usar o poder dela para além, né, de dar entrevistas, de sorrir, de ser famosa. Ela começou a achar, não, agora eu tenho algo a fazer, né? Isso acontece assim com muitas pessoas. Você sabe quem que ela me lembrou? A princesa Diana. De repente eu falei, gente, aquela entrevista que a princesa deu, eu assisti no ano passado essa entrevista e fiquei pensando, nossa, ela não estava legal da cabeça, mas ao mesmo tempo não tinha nada do que ela estava falando ali que era mentira, né? E foi um relato muito importante para a gente desromantizar a realeza britânica, né? Então, assim, por mais que, é claro, ninguém quer esse exposed todo, né? Mas no caso da Martha, eu acho que ainda pior, né? Porque não é um caso de desromantizar, a gente entender melhor aquilo que faz parte da nossa vida de forma cultural, né? Porque lá na Inglaterra, na questão britânica, eles resolvem bem o que é governo, o que é monarquia, né? Enfim, eles estão felizes com isso e está tudo bem. Agora, no caso dela, ela vivia num contexto americano e ela estava fazendo uma ligação, né, contra um presidente, ou seja, era tudo ou nada, né? Então, né, desde então, vários estudos foram realizados com esse nome, efeito Martha Mitchell, e como ele pode afetar a credibilidade e o tratamento de indivíduos que relatam informações importantes, mas são desacreditadas por causa das suas características pessoais. Esses estudos sugerem que é importante avaliar as informações em si, em vez de se concentrar na personalidade ou no comportamento da pessoa que a relata. Bom, vamos conhecer um pouquinho da Martha, gente? Pode nos contar um pouquinho da história da pessoa, da Martha? Ele falou, claro, vamos lá.
Ela era esposa, né, do procurador-geral dos Estados Unidos durante a presidência do Richard Nixon. Ela era conhecida por ter uma personalidade forte, adoro personalidade forte. Eu queria ter perguntado aqui, mas às vezes eu fico com medo de fugir demais do assunto, ele se perder junto comigo. Mas aqui ressaltando, personalidade forte, gente, o que seria isso? Alguém pode me explicar nos comentários? Bom, vamos lá. Então, ela tinha uma personalidade extrovertida, acho que é mais claro, e muitas vezes falava sem restrições, o que a tornava um alvo fácil para a imprensa. A imprensa gosta de um assunto, né, gente? Em 1972, a Martha começou a falar com os jornalistas sobre o escândalo Watergate. O que seria isso? O que estava acontecendo? Eu não vou entrar muito, tá? Mas vou dar algumas frases para a gente ter pistas mentais. Foi um caso de espionagem de política ilegal que envolveu o governo Nixon. Ela alegou que o seu marido, né, estava envolvido em um encobrimento do caso e que havia uma conspiração para proteger os envolvidos no governo. Gente, é muito, assim, eu entendo porque que o pessoal ficou assim, né? Porque como ela tá falando isso contra o marido, o pensamento era esse, eu acho que ficou em looping nas pessoas e ninguém prestou atenção na informação que estava sendo dada. Porque eu sei que é um contexto chocante, mas assim, será que ninguém falou, tá, tudo bem, já entendemos quem contou, como ela é, como ela sorri, como ela fala, agora, e a informação? Meu Deus, que loucura! As alegações de Martha Mitchell não foram inicialmente levadas a sério e muitas pessoas a descreveram como instável ou mentalmente desequilibrada devido ao seu comportamento público errático e sua tendência a falar sem restrições. Ele está repetindo, mas eu gostei disso, gente. Tendência a falar sem restrições. Ela também enfrentou pressão e intimidação das autoridades do governo que tentaram silenciá-la e desacreditá-la. É o que mais acontece, né, gente? No entanto, anos depois, as revelações se mostraram verdadeiras e foram valiosas sobre a conspiração. Ela acabou se separando do seu marido e passou a viver em reclusão em sua casa em Nova York, onde morreu em 1976. Lembrando que ela era uma pessoa expressiva, né? Deve ter sido para ela um sofrimento, né? Ter que se calar, né? Ter todo esse entorno, né? Que ela era muito carismática e ela perdeu tudo isso. Para ela era um valor, né? Se expor, estar próximo às pessoas, enfim. A história de Martha Mitchell chamou a atenção dos pesquisadores e psicólogos sociais que estudaram o efeito Martha Mitchell e a personalidade ou comportamento de uma pessoa e estudaram como a personalidade ou comportamento de uma pessoa pode afetar a credibilidade das suas alegações. A expressão se tornou um termo utilizado para descrever como a desacreditação de uma pessoa pode ter consequências graves, especialmente quando ela tem informações importantes para compartilhar. Porque para além aqui de olhar para a perspectiva da Martha Mitchell, que é interessante e um pouco triste, né, gente? É olhar também para o que estava acontecendo, gente, para o governo, para o povo americano, né? Eles, né, não é tão condenável a corrupção, né? Então ninguém estava interessado nisso. Bom, quais livros científicos tratam desse conceito? Aqui estão alguns. The Martha Mitchell Effect, an Empirical Study. Esse artigo, publicado em 88, escrito... Gente, eu tenho descoberto que o chat ele confunde muito as fontes, tá? Então, depois... eu descobrindo mais fontes, eu vou colocando na descrição do vídeo e quem tiver fontes científicas sobre o caso, eu tenho interesse, pode colocar aqui embaixo também, eu vou ficar muito grata. Esse artigo de 1988 foi escrito por Rutland Johnson e Amir Leiblich e é um dos primeiros a abordar o efeito Martha Mitchell, então provavelmente foram eles que cunharam o termo, né? Mas a coisa se espalhou com certeza. O estudo examinou como a personalidade e o comportamento examinou a personalidade e o comportamento de uma fonte, né, como que influencia a credibilidade das informações.
Outro artigo, Martha Mitchell Effect, Social Influence and Belief Change. Esse artigo de 2017, escrito pela Barbara Masser, Marika Tingerman e Nerlil West, examinou como o efeito afeta a influência social e a mudança de crenças. E o estudo descobriu que a credibilidade da fonte é mais importante do que a personalidade, do que a sua personalidade ou comportamento. Eu adoro. As conclusões de artigos científicos são assim impactantes, né? Ele descobriu isso. 3. Martha Mitchell Effect. Esse livro, dá vontade de trazer aqui, né? Escrito pelo Frederick P. Miller e a Agnes Van Dom e o John McBuster. Nossa, o inglês aqui tá cabuloso, gente. Examina o caso da Martha e como ele levou à identificação do efeito. O livro também aborda assuntos mais recentes sobre o assunto e discute como o fenômeno pode ser abordado em diferentes contextos. The Influence of Search Credibility on Communication Effectiveness. Nesse livro de 1981, escrito por John Ongry e Bran Burslem, é um estudo clássico sobre a influência da credibilidade da fonte na comunicação. O livro aborda como a personalidade e o comportamento de uma fonte podem afetar a credibilidade e a eficácia da comunicação. Olha, pode dar um exemplo? Eu fiquei curiosa, né? No documentário tem vários, mas eu queria trazer aqui para vocês. Eu queria um exemplo de como a Martha falava na imprensa, né? Antes das alegações, para ela não ser levada a sério quando ela foi falar um assunto mais com outro tom, né? Olha, a Martha fez várias alegações controversas que não foram inicialmente levadas a sério. Na verdade, aqui ele já pegou, né, a partir do momento que ela falou isso, que eu acho que foi onde ela ganhou muita visibilidade, né? As pessoas achavam que ela estava exagerando, inventando essas histórias. Essa história, ela era frequentemente ridicularizada na mídia e tratada com ceticismo. Uma das pessoas no documentário que mais fez esse trabalho foi o próprio marido, né? Ele deu várias entrevistas, a separação deles foi extremamente triste nesse sentido, né? De profundo desrespeito, na verdade. Parte dessa desconfiança pode ter sido influenciada pelo comportamento público excêntrico dela, que incluía fazer comentários sem restrições e ser franca sobre os seus sentimentos em relação ao governo. No entanto, essas alegações acabaram sendo comprovadas, né, como verdadeiras. Aí eu ressaltei melhor, falei, olha, eu falo antes das alegações do governo, como era seu comportamento na mídia. Você pode escrever alguma participação pública dela antes de se posicionar contra o marido? O que afinal ela falava que era tão absurdo, para além da forma, né, gente, do comportamento, do jeito que ela se colocava, ela me lembrou, para a gente construir aqui, eu poder descrever, ela me lembrou muito a Hebe, né? E a Hebe era uma pessoa na comunicação do Brasil super diferente, né, gente? Se você for olhar dentro de um panorama mesmo de jornalismo de entretenimento, ela ainda era diferente, porque eu vi uma entrevista dela que eu nunca tinha parado para pensar. Eu vi uma entrevista daquele censura, que a pessoa fica sem censura, que a pessoa fica no meio, vários entrevistadores, ela falando várias questões que eu jamais imaginei que ela se preocupava, né? E eu lembro como ela abordava os convidados, né? Ela dava selinho nos convidados, falava o que estava pensando, né? Então, eu acho que ela é um pouco Martha Mitchell, mas vamos ver como ele descreve aqui. Ela era frequentemente franca e direta e fazia comentários que eram considerados controversos ou inapropriados. Aí ele vai dar um exemplo, que é o que nós estamos lutando aqui. Ela falava abertamente sobre questões políticas e sociais, incluindo a sua oposição à guerra do Vietnã. Gente, aí vamos combinar, né, gente? Como que isso pode ser controverso ou inadequado? Ela tem espaço, ela era uma pessoa midiática e ela queria dizer que ela não concordava com a guerra,
né? Mas era inapropriado, eu consigo compreender, porque o marido dela era do governo que tomou essa decisão, né, pela guerra. E seu apoio aos direitos das mulheres, né? Então continuava sendo inapropriado, né? Mas eu acho que ela daria um ótimo bibelô da ONU. Só que o que acontece? Não desmerecendo o trabalho da ONU, mas, né, essas mulheres que são colocadas ali para enfeitar mesmo, né, para fazer relações públicas da coisa, talvez isso. E, enfim, ela está falando sobre o direito das mulheres, gente. O que tem de controverso nisso? Eu sei que algumas pessoas não concordam, mas não chega a ser assim inapropriado, né? É apenas né, enfim, pessoas que estão né, recortando um grupo e pensando nos direitos desse grupo, né? Não é uma coisa absurda, louca, maluca, né? Ela também era conhecida por seu senso de moda ousado e por sua personalidade vibrante. Gostei mais do que forte. O que vocês acharam? Ela também foi amplamente vista como uma figura pública divertida e enérgica. Seu comportamento muitas vezes colocava em conflito, colocava em conflito com outros membros da elite social e da política de Washington. Acho que é aí que era complicado, porque ela não tinha percebido, eu acho, muitas vezes eu olhei para ela e pensei, eu acho que ela ainda não percebeu que o marido dela, quem é o marido dela, entendeu? Acho que foi aí a desconexão, porque o marido dela era, né, exatamente a pessoa que estava construindo as coisas que ela estava criticando. Então, realmente teve um dissenso, digamos, aí no meio, né? Alguns a viam como uma ameaça à ordem estabelecida, enquanto outros a consideravam uma figura excêntrica e inofensiva, ou seja, ela fala, mas nada acontece. No entanto, depois que Martha se envolveu no escândalo Watergate, muitas pessoas passaram a valorizar sua coragem e determinação em falar a verdade, apesar das consequências. E ela sofreu, né, gente? Ela realmente perdeu a própria liberdade, a própria expressão, que parece que para ela era muito importante, né? Eu acho que para qualquer ser humano, mas para ela em especial, né? Pode trazer alguns trechos das falas públicas dela para termos uma ideia? Bom, ele primeiro fala que não tem, mas depois ele dá um exemplo. Em um artigo da revista Time, de 72, ela foi descrita como falando a língua franca dos ricos e famosos sem se preocupar com as sutilezas da política ou da democracia. O artigo também descreveu sua opinião sobre o presidente Nixon da época, dizendo que ela chamava de porco gordo e que achava que ele estava enfraquecendo a posição dos Estados Unidos no mundo. Dá para entender agora, né, um pouco. Em uma entrevista com a revista People de 73, Martha falou sobre o seu apoio aos direitos das mulheres, dizendo: "Eu sempre fui feminista, eu sempre fui muito independente." Ela também falou sobre o seu senso de moda e seu amor pela beleza, dizendo: "Eu quero ver as coisas bonitas, eu quero ser bonita, isso é parte da minha personalidade." Ai, gente. Em outra entrevista com a CBS News em 73, ela falou sobre suas suspeitas de que seu marido estava envolvido no escândalo Watergate, dizendo: "Eu sinto que ele está sendo usado e eu acho que ele sabe disso, mas ele é um soldado leal, ele faz o que lhe é dito." Essas são apenas algumas das poucas citações de Martha Mitchell disponíveis publicamente, mas elas dão uma ideia de seu comportamento e personalidade antes do seu envolvimento no escândalo Watergate. Bom, aí, gente, para terminar aqui, eu dei perguntei, né, tem algum filme sobre o assunto? Ele citou um filme aqui, mas eu acho que não é não, porque eu já assisti esse filme, eu não senti esse clima. Há um curta-metragem documental, chamei de curta, mas ele tem uma duração de 40 minutos, mas eu me esqueci que ele é do ano de 2022, né? Porém, muitas vezes esses filmes estreiam antes, né? Eu pensei, será que ele já tem informação? Enfim, perguntei. Ele falou, sim, há um
que chama Martha Picture Story, que diz aqui que ela era fotojornalista. Gente, eu não achei essa informação muito coerente com o que eu assisti no documentário, tá? Se foi verdade, podem complementar aqui, vai ser ótimo. Estava me referindo ao filme The Martha Mitchell Effect, disponível na Netflix e lançado em 2022, mas obrigada. Aí ele veio com mais um filme que fala que especialistas em política e psicologia examinam o efeito e suas implicações na política contemporânea, mas fala uma duração que não é a do filme. Desculpa aqui pelo barulho, gente. Para terminar, né? Pode resumir em uma frase o conceito de Martha Mitchell Effect para mim? Aí ele fez esse trabalho. É um fenômeno psicológico que se refere ao descrédito e à desqualificação de uma pessoa que faz alegações públicas consideradas como improváveis ou inconcebíveis, mesmo que essas alegações sejam posteriormente comprovadas como verdadeiras. Eu vou fazer só uma última pergunta aqui com vocês, que é isso: qual seria a diferença entre esse conceito e o conceito de gaslight para o campo da psicologia? Olha, a diferença é que são dois fenômenos distintos, mas relacionados. Gostei. Porque eu não entendi, para quem estuda o campo, né, eu não entendi por que conceber um outro efeito, apesar de que a figura dela é muito emblemática, né, o caso dela realmente povoa a nossa mente, e nesse lugar eu entendo, mas é porque o gaslight parece muito parecido, né, que é exatamente esse descrédito. Vamos ver o que o chat ajuda a gente a pensar. O gaslight é uma forma de manipulação psicológica, em que a pessoa induz a outra a duvidar da própria sanidade ou percepção da realidade, minando a sua autoconfiança e autoestima. O objetivo do gaslight é controlar e dominar a outra pessoa, fazendo-a questionar sua própria capacidade de discernir a verdade. O gaslighting pode levar a pessoa a sentir-se confusa, ansiosa, deprimida ou até mesmo paranoica. Eu acho que eu já estou percebendo aqui, tem alguma coisa a ver só com a própria pessoa e com o entorno da pessoa. Vamos ver. Já o efeito Martha Mitchell refere-se ao descrédito e desqualificação de uma pessoa que faz alegações públicas. É totalmente diferente, né, gente? Foi legal perguntar isso, eu acho, né? Acho que dá pra gente diferenciar bastante. Consideradas improváveis ou inconcebíveis, mesmo que posteriormente sejam comprovadas como verdadeiras. O efeito ocorre porque a pessoa que faz as alegações é vista como pouco confiável ou louca, levando as pessoas a ignorá-la ou a desacreditá-la, mesmo que a informação seja factual. Nossa, vocês estão lembrando de mais alguém como eu estou? Em resumo, enquanto o gaslighting é uma técnica de manipulação psicológica que busca minar a sanidade e a percepção da realidade de uma pessoa, o efeito Martha Mitchell refere-se ao descrédito e à desqualificação de uma pessoa com base em suas alegações consideradas improváveis ou inconcebíveis, independentemente de sua sanidade ou percepção da realidade. Nossa, foi muito bom! Vamos ver aqui, gente, fazer só mais uma perguntinha. Você acredita que Britney, ele aqui com certeza já sabe do caso dela, passa por alguma dessas duas violências? Olha, ele falou que não, né? Ele é um modelo de linguagem. Eu perguntei se ele acredita que o caso da Britney Spears possa se relacionar
tanto com gaslighting quanto com o efeito Martha Mitchell, né? Bom, aí ele fala, olha, no entanto, né, apesar dele não dar essa opinião, é claro, os relatos da mídia sugerem que Britney tem lutado contra um controle conservador que limita sua liberdade pessoal e profissional há mais de uma década e que pode ser uma fonte de estresse e ansiedade para ela. O controle conservador, em inglês é conservatorship, né? Mas isso já foi, ele está com as informações bem desgastadas aqui, mas isso já foi fechado, a Britney já está vivendo a vida dela, né? Aparentemente. Porque não é fácil, né, a gente se desconectar realmente daquela realidade, né? Ela conseguiu se desconectar judicialmente a princípio, né? O conservatorship, né, o controle conservador, é um sistema legal nos Estados Unidos em que um tribunal nomeia um tutor para administrar a vida de uma pessoa que é considerada incapaz de fazê-lo sozinha. O controle conservador de Britney, na época ele estava com essas informações, tem sido um assunto controverso e levantou questões sobre o tratamento adequado de pessoas com doenças mentais e deficiências. No entanto, é importante lembrar que não podemos fazer diagnósticos ou julgamentos sem acesso direto e aprofundado a informações precisas e confiáveis sobre a vida e saúde mental de Britney Spears. E sim, eu concordo completamente. Bom, é isso, queridos. Vamos continuar nosso trabalho. Beijos.